Os Estados Unidos escalam as ações na costa da Venezuela após Donald Trump orientar a CIA a tomar medidas que podem levar à queda do regime de Nicolás Maduro no país. Segundo reportagem do jornal The Washington Post, publicada nesta quarta-feira, fontes do governo americano afirmam que o republicano pediu ações agressivas contra o regime, não ordenando explicitamente a derrubada de Maduro, mas agindo para que o resultado seja esse. Além dos ataques a embarcações para combater o narcotráfico, os Estados Unidos também estariam preparando ataques terrestres, com acampamentos de traficantes sendo o principal alvo neste primeiro momento. Vamos acionar aqui o Cristiano Beraldo, que fala especialmente dos Estados Unidos também, vai opinar a respeito dessas orientações que teriam saído de Donald Trump para a CIA em relação ao regime de Maduro. Cristiano Beraldo. É interessante porque, Kobayashi, você tem essa movimentação militar evidente, né? Você tem a ação dos Estados Unidos em embarcações que transportam droga. Isso ficou muito claro para esse sistema que usa a Venezuela como um hub de exportação de cocaína, que agora o buraco é mais embaixo. E todas essas manifestações, semana passada a gente teve um segredo revelado, digamos assim, né? De que o Donald Trump havia autorizado a CIA a atuar em solo venezuelano. Então, essas notícias também elas vão se compondo junto com esse esforço militar para criar um clima de terror e pânico dentro do universo ali do governo Maduro. Obviamente, Maduro não está sozinho nessa. Os Estados Unidos têm uma longa lista de pessoas que internamente apoiam, suportam e participam da condução do narco-estado em que a Venezuela foi transformada. E essas pessoas também estão na mira, são alvos dos Estados Unidos. Vai começar a ter gente disparando ali. Já deve ter pessoas procurando algum tipo de interlocução ali para poder tentar sair desse foco, entregar o que sabe, sair da Venezuela, arrumar uma forma de ir para os Estados Unidos sob proteção. Então, eu vejo esse movimento do terror psicológico como um pedaço muito importante da estratégia dos Estados Unidos para ruir o regime de Maduro com o menor emprego de violência possível. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o objetivo de Donald Trump. Quero também a sua opinião, o Roberto Mota, sobre essas orientações que a CIA teria recebido de Donald Trump e que podem levar, inclusive, a uma queda do regime. É uma notícia que não é muito notícia, porque ela já tinha sido notícia, acho que semana passada, né? Tinha vazado essa informação de que Trump tinha informado, inclusive declarado publicamente, que tinha autorizado a CIA a realizar operações secretas. Eu pensei, é a primeira vez que eu vejo alguém anunciar uma operação secreta. Então, ficou claro que o objetivo principal ali era botar mais uma pulguinha atrás da orelha do ditador, que já não deve estar dormindo muito bem. E se o objetivo é derrubar o ditador Nicolás Maduro, eu acho que esse é um objetivo que o mundo inteiro deveria aplaudir, porque Maduro é um ditador envolvido com tráfico de drogas, responsável por graves violações de direitos humanos e pela fuga de boa parte da população da Venezuela. Mas, olha, existem pessoas que encontram disposição para defender Maduro em nome da soberania. Claro, né? Nada é tão importante para a soberania quanto defender um ditador sanguinário, socialista e traficante. E sua avaliação, Luiz Felipe Dávila, porque de fato já há algum tempo os Estados Unidos monitoram a situação da Venezuela, enviaram para lá inclusive caças, navios ali para o Caribe com o intuito de combater o tráfico de drogas. Mas a gente sabe que, para além dessa motivação, há toda a questão envolvendo a ditadura, né? A falta de democracia, a opressão que a população venezuelana, inclusive, sofre, com ampla denúncia feita pela sua opositora, que agora é Nobel da Paz, Maria Corina Machado, né? Então tem, naturalmente, essa questão sendo calculada também, a situação
de violação grave a direitos fundamentais na Venezuela. Dávila. É verdade, Cuba, e isso é um fator muito importante, porque, por um lado, existe um núcleo muito liderado por Maria Corina Machado, que resistiu à ditadura de Maduro todos esses tempos. Existem ali o próprio Edmundo González, né, que foi o candidato à presidência da República, que de fato venceu as eleições contra Maduro, apesar do uso da máquina e das fraudes, né? Ele teve que sumir com urnas para não contabilizar os votos. Por outro lado, este jogo de Donald Trump hoje, colocar essa pressão militar, é justamente, como bem lembrou o Beraldo, para dissuadir pessoas que estão ligadas ao ditador para começar a desembarcar de uma ditadura que vai afundar e vai acabar. Então é praticamente dando um salvo-conduto para aqueles que querem abandonar o ditador e mudar de lado nessa altura do campeonato. E por último, como o governo, uma vez demover Maduro do poder, vai ajudar a reconstrução de uma Venezuela democrática. É muito importante não apenas remover Maduro, mas criar condições para que a Venezuela volte a ser um país livre e democrático. Afinal de contas, esta ditadura, esse narco-estado, esse socialista sanguinário, como bem disse o Mota, mantém hoje 96% da população da Venezuela sobre a miséria, a pobreza. Então, é óbvio que é insustentável o mundo dar as costas para um ditador que está castigando desta forma a sua população. Por isso, os próximos passos são esses: começar a desestabilizar o governo de Maduro, fazer com que áreas de dissidência mudem de lado, preparando o caminho para uma intervenção. Não sabemos aí que tipo de intervenção vai ser, militar ou apenas interna, ou apenas fomentando a oposição interna, para depor Maduro e restabelecer a democracia e liberdade no país. Cristiano Beraldo, o que é preciso para que isso seja feito de fato? A queda do regime de Maduro é apoio internacional? O presidente Donald Trump precisa antes estar bem alinhado com a União Europeia, outros países que pudessem endossar esse tipo de ação para a queda de Nicolás Maduro? Olha, Cuba, eu não acho que haveria uma resistência à saída de Maduro do poder, porque é muito evidente, sobretudo depois do que aconteceu nas últimas eleições, que Maduro é um ditador, ele está sentado em cima de uma reserva de petróleo brutal. Essa reserva de petróleo alimenta comércio com inimigos dos Estados Unidos e da Europa, como o Irã e a Rússia, e a saída do poder de Maduro e de todos aqueles que o apoiam daria à Venezuela a oportunidade de se tornar um aliado importante e estratégico da própria Europa, muito mais até do que os Estados Unidos, porque hoje a Europa sofre ainda as consequências de não mais poder comprar petróleo e derivado de petróleo da Rússia, que era o produtor ali mais próximo do território europeu e, de repente, em razão da guerra, a invasão que a Rússia promoveu em cima do território ucraniano, a Europa adotou o caminho de romper relações comerciais com a Rússia. Portanto, ter a Venezuela fornecendo petróleo e derivados para a Europa não é uma má ideia para a Europa, não. Diante desse cenário, o que Donald Trump precisa é fazer uma ação com o menor número de fatalidades possível, porque a gente não pode esquecer que ele, ao que parece, quer ser reconhecido nessa sua gestão como um pacifista, alguém que veio para resolver guerras, né, para resolver as coisas que pareciam impossíveis. Então, agora acabou de fazer um movimento muito importante para selar a paz, ou fazer um acordo de não agressão. Não vou nem dizer que é um acordo de paz, porque isso me parece até um certo exagero, mas um acordo de não agressão para terminar o conflito na faixa de Gaza. E está trabalhando incessantemente para resolver a questão entre Rússia e Ucrânia. Se ele conseguir tirar Maduro do poder, eu acho que vai num caminho muito sólido nessa imagem de pacificador que ele quer criar. Mas, para isso, ele precisa fazer com que Maduro seja preso, preferencialmente,
e junto com todos os seus apoiadores ali de primeira hora, porque não há uma Venezuela viável se houver a manutenção dessa corja que se apropriou do país e colocou a sua população na pobreza. E aí, num movimento como esse, ô Mota, se a pressão for muito grande, se a queda for inevitável, isso pode levantar, inclusive, um debate sobre anistia para Nicolás Maduro em troca de alguma contribuição para uma transição a um regime democrático. É muita ingenuidade, esperança acreditar nisso ou é possível, hein, ô Mota? Eu tenho a impressão que esse barco já partiu, Cuba. Essa chance Maduro já teve e recusou. E eu vou te confessar que para grande alívio meu, porque eu sempre tive medo de um dia sair para comprar um pão aqui em Copacabana e topar com o Maduro andando pela praia. Isso não seria nada agradável. Mas o grande desafio que os Estados Unidos enfrentam, que Donald Trump enfrenta, não é retirar Maduro do poder. Eu me arrisco a dizer que isso poderia ser feito muito rapidamente. Vamos só lembrar aqui o episódio da retirada dos opositores a Maduro, que estavam refugiados, se eu não me engano, na Embaixada da Argentina, não era isso? Que estava sob os cuidados do governo brasileiro. E ninguém sabe, ninguém viu, mas eles saíram de lá e apareceram nos Estados Unidos. Então, eu acho que se os Estados Unidos, se Donald Trump realmente colocasse como objetivo eliminar Nicolás Maduro, isso poderia ser feito muito rapidamente. Só que isso é apenas uma parte desse quebra-cabeça. Depois de tanto tempo no poder, Maduro com certeza cooptou uma imensa legião de apoiadores em todos os poderes. E aí como é que fica? Você elimina Nicolás Maduro e os militares que faziam parte do apoio a Nicolás Maduro? E os juristas que faziam parte do apoio a Nicolás Maduro? E os policiais que aceitaram cumprir as ordens do ditador? O que você vai fazer com essa turma toda? Eu tenho certeza que nesse momento tem alguém preocupado exatamente com esse problema. Olha só trazendo a informação completa, Mota, é isso mesmo. 5 opositores estavam asilados, né, na Embaixada da Argentina, em Caracas, deixaram o prédio no início desse ano, em maio, aliás, desse ano, e o prédio estava sob responsabilidade do Brasil. Eles só conseguiram deixar porque conseguiram um salvo-conduto para se dirigirem aos Estados Unidos. Agora são 19h26, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta com muito mais notícia e opinião aqui em Os Pingos nos Is.